Boa tarde a todos. Gostaria de agradecer ao meu orientador e aos avaliadores por terem aceitado o convite e aos demais presentes. Meu nome é Yasmin Menine de Jesus Brandão. O tema do meu TCC é a responsabilização da inteligência artificial na produção de um dano. A minha motivação se deu pelo fato de que o direito digital me inspira e me motiva a querer me aprofundar nessa área, justamente por ser algo novo e complexo, fazendo com que eu busque conhecimento em outras áreas para que eu tenha uma proficiência maior. Por isso, eu estava determinada a fazer o meu tema nessa área. A decisão por esse tema veio através do simpósio de Direito Digital da OAB, em que foram suscitadas várias questões acerca dos avanços das novas tecnologias, dentre elas a inteligência artificial e os seus sistemas autônomos, ao qual foi colocado em debate um caso que ocorreu nos Estados Unidos, em que um carro autônomo da Uber atropelou uma pedestre. A partir desse caso concreto, foi que veio o interesse em me aprofundar mais sobre os danos relacionados com a inteligência artificial, pois esse tipo de acontecimento acaba levantando dúvidas sobre quem deve ser responsável pelos danos decorrentes do uso desse tipo de tecnologia, uma vez que a autonomia desses sistemas pode levá-los a tomar decisões que não foram idealizadas por seus desenvolvedores quando os criaram, pondo em discussão as formas atualmente utilizadas para a atribuição da responsabilidade civil. O problema de pesquisa é que, nesse contexto, com a propagação desses sistemas dotados de inteligência artificial na realidade contemporânea, permite a exposição de uma série de questões relevantes para a disciplina da responsabilidade civil. Então, no que tange à configuração do dano indenizável, indaga-se: o programador, fornecedor ou usuário pode se isentar da responsabilidade ao argumentar que os sistemas autônomos adotaram condutas imprevisíveis? Admite-se a incidência das causas excludentes de responsabilidade na hipótese de o dano ter sido causado diretamente por um sistema dotado de inteligência artificial? Ainda no que diz respeito aos critérios de imputação, o regime de responsabilidade será subjetivo ou objetivo? O objetivo geral é investigar quais são as consequências dos atos praticados pelos sistemas autônomos da inteligência artificial em matéria de reparação dos danos. O objetivo específico tem por finalidade analisar os influxos da inteligência artificial sobre cada um dos elementos deflagradores do dever de indenizar, de modo que se possa correlacionar as controvérsias sobre os danos imprevisíveis. O método de pesquisa quanto à abordagem será qualitativa, de natureza básica, quanto ao objeto será exploratória. O método utilizado foi o dedutivo e o material foi o bibliográfico, livros de referência na área, artigos, dissertações e a resolução do Parlamento Europeu. Bom, com a crescente aceleração no desenvolvimento e inovação da inteligência artificial, tornou-se imprescindível fazer investigações sobre os impactos jurídicos que esses sistemas autônomos iriam auferir nas relações sociais. Assim, o presente trabalho buscou identificar os problemas que poderão ser enfrentados na atribuição da responsabilidade pelos danos causados por sistemas autônomos de inteligência artificial, analisando as primeiras formas de regulação que vêm sendo propostas para a solução desse problema. Para alcançar esse fim, foi analisada a resolução do Parlamento Europeu. Optou-se pelo estudo da referida resolução em razão do seu tratamento pioneiro sobre o assunto, que analisou o tema da regulação do desenvolvimento de sistemas de inteligência artificial e a questão da responsabilização pelos danos causados por esses sistemas. No capítulo 1, foi apresentado de forma geral o que é inteligência artificial, começando pelas origens do conceito, evolução histórica e as suas principais aplicações práticas na atualidade, para que se possa ter uma visão mais completa das possíveis implicações dos sistemas de inteligência artificial na responsabilidade civil. No capítulo 2, foi estabelecido em linhas gerais os conceitos e principais elementos da responsabilidade civil, para que se tenha uma compreensão mais ampla do tema e para que seja então possível a análise dos desafios que a evolução da inteligência artificial trará à forma como se pensa atualmente a responsabilização civil. No capítulo 3, tratará sobre a personalidade eletrônica,
da inteligência artificial, em um contexto de preocupação com a reparação pelos prejuízos causados por essa tecnologia, de forma que buscou-se encontrar mecanismos que visem assegurar a indenização pelos prejuízos provocados, cogitando assim a instituição de uma personalidade jurídica para a inteligência artificial, com o argumento de que seria a melhor forma para lidar com o problema em termos de responsabilidade. O capítulo 4 versa sobre a responsabilidade civil da inteligência artificial, que em análise foi observado que os danos causados por sistemas de inteligência artificial poderá ser ocasionado muitas vezes por defeitos de fabricação ou de programação, o que ensejaria no Brasil na responsabilidade objetiva do produtor do sistema por defeito do produto, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, caso as exigências dessa lei se apliquem ao caso concreto. A responsabilização do fabricante da inteligência artificial se manifesta mais viável, de acordo com o nosso ordenamento jurídico, tendo em vista que as máquinas são bens, sendo considerados como os meros produtos. Então, uma vez comercializados tais produtos, deve-se impor o dever de reparar os danos que decorram do risco desse empreendimento, imputando-se a responsabilidade objetiva às pessoas e entidades que o fizeram circular na sociedade. Nesse contexto, o trabalho buscou se aprofundar em duas correntes teóricas: a que defende a superveniência de riscos desconhecidos como fator apto a elidir a responsabilidade civil dos fabricantes de máquinas inteligentes, e a outra corrente defende a imputação da responsabilidade civil ao fabricante por qualquer dano causado pelos robôs. A primeira teoria defende que certos danos provenientes de riscos desconhecidos não devem acarretar na responsabilização dos fabricantes, tendo em vista que eles não tinham ciência acerca da periculosidade do produto e somente veio a ter conhecimento após a sua introdução no mercado. Sendo assim, cumpriria ao fabricante provar que era impossível prever esse dano. A teoria oposta dessa parte da premissa de que, no caso de fabricação de máquinas inteligentes, não há como produtor não ser responsabilizado pelos danos causados pelas máquinas inteligentes. Essa tese encontra fundamento na assunção de riscos inerentes à atividade desenvolvida. A corrente que prevalece em matéria de risco desconhecido é a segunda, pois uma vez verificada a atuação danosa dos robôs inteligentes, só restará reconhecer a responsabilidade objetiva de seus fabricantes, sendo inviável a tese da superveniência de riscos imprevisíveis derivados do comportamento próprio das máquinas. Minhas considerações finais foi que os impactos dessas tecnologias no âmbito jurídico são inegáveis e irrefreáveis. Equacioná-los adequadamente é o melhor meio para colocar essa tecnologia a serviço da humanidade. Desse modo, foi possível concluir que a personificação de agentes autônomos de inteligência artificial é inviável, pois os regimes de responsabilidade civil existentes e passíveis de serem aplicados se mostram aptos como forma de não deixar potenciais vítimas de danos ocasionados pela inteligência artificial sem reparação. Outra alternativa proposta foi a criação de um regime de seguro obrigatório, voltado ao ressarcimento dos danos causados pelos sistemas de inteligência artificial, verificando assim a existência de alternativas viáveis que não demandam a interposição de um novo sujeito. Quanto às formas possíveis de regulação da responsabilidade civil por danos causados por sistemas de inteligência artificial, o que se observou foi que a adoção de um regime de responsabilidade objetiva parece ser a mais adequada, pois permite a compreensão de danos sofridos por indivíduos que não influenciaram de qualquer maneira na sua ocorrência, pois a partir dessa forma de regulação, os sistemas de inteligência artificial serão entendidos como ferramentas, facilitando a identificação de quem deve fazer a reparação, bastando que se promova o nexo causal entre o dano, uma ação da inteligência artificial e a pessoa natural ou jurídica responsável por ele. Outra forma de responsabilidade objetiva analisou a responsabilidade derivada do defeito do produto, que, de acordo com essa abordagem, o fabricante ou desenvolvedor seria responsável pelos danos decorrentes do defeito nos sistemas de inteligência artificial.
No caso da não aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, aludimos o parágrafo único do artigo 927 do Código Civil. A amplitude dessa norma, que estabelece a responsabilização quanto à atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano, implicar por sua natureza risco para direito de outrem, permitiria a sua aplicabilidade em diversos casos, envolvendo danos causados pela inteligência artificial, em especial quando se considera o risco da autonomia. No entanto, a dificuldade de se apontar atores específicos para o dano ou de se delimitar qual atividade efetivamente dá origem ao risco dificulta também a sua aplicabilidade. O presente trabalho buscou construir um objeto delimitado, o do sistema de responsabilidade civil e suas decisões autônomas, traçando um panorama geral do que vem sendo discutido sobre esse tema, de forma a aproximar a discussão no contexto brasileiro e fomentar o debate do assunto no nosso país. A discussão relativa a esse tema são incipientes e controversas, estando longe de oferecer uma resposta definitiva para o problema, colocado pela inteligência artificial. Obrigada. Vai.